Aleluia. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante. É um tema chave. O inimigo se levantou muito no dia de hoje, porque ele não queria que eu pregasse essa palavra. Mas como eu preguei semana passada, ele já caiu por terra, porque nós estamos nas regiões celestiais, assentado em Cristo Jesus, acima de todo o poder do diabo, toda hoste maligna, todo principado e toda potestade, amém? Aleluia. Então eu sei por que ele está furioso, irmão, porque ele não queria que você recebesse a revelação, a chave que Deus tem para entregar para nós hoje, para a igreja dele, amém? Talvez muitos de vocês vão ouvir coisas aqui que vocês nunca ouviram em todo o seu ministério, em todos os seus anos de cristianismo. Mas eu te convido neste momento a você deixar de lado toda a sua teologia, todos os seus conceitos, que você se abra para que o Espírito Santo possa ministrar a palavra que caia numa boa terra. Tudo que nós vamos falar aqui é com base bíblica, amém? Hoje nós vamos ver muitos textos. Eu já separei todos os textos, o Nando vai estar nos ajudando. E eu queria dizer algo, querido, porque antes de nós aceitarmos Jesus, nós estávamos debaixo de maldição, amém? Não conhecíamos a Cristo ainda, amém? Mas depois aceitamos Jesus. O Espírito Santo veio morar dentro de mim, dentro de você. Fomos batizados nas águas. Muitos de vocês já receberam o batismo no Espírito Santo, os dons, o fruto do Espírito Santo. Mas se eu te perguntar nesta noite, um cristão, cadê os cristãos aqui nessa noite? Aleluia. Um cristão pode estar debaixo de maldição, irmão? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? A maioria fica na dúvida, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus coloca diante do seu povo uma escolha: a bênção ou a maldição. Deus coloca diante do seu povo para nós escolhermos, queria. E vamos colocar o livro de Oséias 4:6. Já falei semana passada, mas você tem que ter isso no seu coração. O povo de Deus morre porque falta. E onde está o conhecimento, queridos? Na palavra do Senhor, amém? Esse é o texto base de todo esse seminário, aleluia. Nós hoje vamos estar falando, querido, de uma maldição hereditária, que são os espíritos familiares, que vêm atuando de geração em geração, e talvez você não saiba ainda, porque muitas coisas na sua vida não estão dando certo, ainda você não está vivendo o pleno, o que Deus sonhou e projetou para você, e você às vezes não sabe por quê, porque você está na igreja, você é fiel, você vem nos cultos, você lê a Bíblia, você crê, você se santifica, mas parece que alguma área da sua vida, ela está derrapando. E hoje Deus vai te revelar o porquê dessas coisas estão acontecendo, por que você ainda não fluiu em todas as áreas, amém? Nós vamos estar compartilhando como mandar esses demônios embora, querido, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa, do nosso ministério. Amém, gente? Aleluia! Hoje é um dia de guerra, hoje é um dia para você receber uma chave tremenda na sua mão. Hoje é um dia que Deus preparou de libertação e de cura e de grandes coisas e de coisas novas, revelação para a sua vida que você ainda não tinha, mas hoje você vai receber. Nós vamos estar falando nesta noite também, querido, das maldições diárias que acontecem na minha vida e na tua vida. Mesmo depois que você aceitou Jesus, maldições diárias que vêm sobre nós e que talvez você não sabia, mas elas existem e eu vou te mostrar na Bíblia isso. E também vou te mostrar hoje, querido, as sentenças de maldições que muitas vezes nós precisamos quebrar isso na nossa vida, porque o diabo muitas vezes está com uma legalidade sobre a sua vida e você nem sabia que ele tinha, e por causa dessa legalidade ele te segurou. Ele não deixa você avançar. Como você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Mas fica tranquilo, porque você não precisa mais viver debaixo de qualquer maldição. Escolha hoje viver debaixo da bênção do Senhor. Amém? É uma escolha. Lembra que eu falei? Deus coloca para o povo escolher bênção ou maldição.
Nós somos aqueles que vamos escolher as bênçãos, amém, gente? Aleluia. Eu sei que existem muitas doutrinas contrárias ao que eu vou falar hoje, querido. Nós respeitamos todos os irmãos que pensam diferentes de nós, outras igrejas que não crêem como nós cremos, mas tudo que eu falar aqui, eu vou deixar texto bíblico, amém? Aleluia. Primeiro texto bíblico que eu queria deixar para você, Êxodo 25, vai falar quando Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração, querido. O texto bíblico, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Êxodo 25. O contexto aqui fala de idolatria. E quando algumas pessoas, ou o teu pai, ou o teu avô, ou o teu bisavô, ele foi idólatra em algum momento da vida dele, a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração, amém? Glória a Deus. No livro de... Vou colocar aqui no telão, Nando. Aleluia. Olha aqui o texto, gente. Não te curvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O segundo texto nós vamos colocar Deuteronômio 23, 2. Eu vou correr um pouco porque hoje é muito conteúdo, é muita revelação que Deus tem, irmão. Mas eu estou tranquilo. Se não der para passar tudo hoje, a gente continua na quinta que vem, amém? 23, 2 no livro de Deuteronômio. Olha o que diz a Bíblia. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Percebam uma coisa, queridos. O primeiro texto fala até a 4ª geração. Esse texto fala até 10ª geração. Daqui a pouco eu te explico o que é filho bastardo. Agora Ezequiel 18, 2 ao 4, vai falar de um provérbio que tinha em Israel. E Deus então levanta o profeta Ezequiel para chamar a atenção do povo. Olha o que diz o texto. Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. E eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sabe o que estava acontecendo aqui em Israel? Eles estavam falando assim, nós pecamos porque nossos pais pecaram. Eles estavam colocando a desculpa do pecado dele nos pais. Ah, meu Deus, eu pequei porque meu pai pecou. Não, irmão. Esse texto aqui não é de hereditário. Esse texto aqui está falando de pecado e não de maldição. Então Deus levanta o profeta e fala, nada disso. Nada de ficar colocando a desculpa do seu pecado no seu pai. Não. A alma que pecar, essa morrerá. Amém? Glória a Deus. E agora mais um texto. E nesse texto é a segunda chave que Deus quer nos entregar hoje. Gálatas 3:13. Prepara aí, meu irmão. Onde você vai guardar a chave? No bolso, na bolsa, no coração, amém? Aleluia. Esta é a segunda chave que Deus quer nos entregar hoje, amém? Olha o que diz o texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, queridos? Por enquanto, só esses textos básicos para a gente fazer uma introdução. Amados, no livro de Êxodo, quando diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a 4ª geração, eu vou te dar um exemplo bíblico de um homem de Deus que estava debaixo de uma maldição e nem sabia que tinha. Vocês já ouviram falar de Abraão, sim ou não? Abraão era de Deus ou não? Era? Abraão era o pai do quê? Da fé, irmão. Olha de quem nós estamos falando. Vamos ver como estava a família de Abraão. Abraão casa com Sara. Qual era a enfermidade, a maldição que Sara tinha? Quem lembra? Sara era o quê? Estéril. Aí Deus faz um milagre. Deus quebra aquela maldição de esterilidade. Cura Sara e nasce quem? Isaac. Isaac casa com uma moça chamada Rebeca. Rebeca era o que, irmão? A Bíblia diz que Rebeca era estéril. 2ª geração com esterilidade, amém? Abraão e Isaac a 2ª geração, amém? Lembra que o texto fala, Deus visita a maldição até 4ª geração.
Abraão era idólatra. Antes de conhecer Deus, ele andava na idolatria. Aí Deus vai, faz um milagre, transforma a maldição em bênção. Então Isaac tem um filho com Rebeca. Abraão, Isaac e Jacó. Terceira geração, amém? Jacó casa com Raquel. Raquel era o quê? Estéril, gente. Você acha que isso é coincidência? 3 gerações. É coincidência, irmão? Não. A família de Abraão estava debaixo de uma maldição, de espírito de esterilidade, uma doença, passando de geração em geração. Aí Deus transforma a maldição em bênção, cura a esterilidade de Raquel, e aí nasce José. Mas o que eu quero te falar nesta noite, você pode falar, mas pastor, peraí, a geração é Abraão, Isaac e Jacó, e a esterilidade não estava neles, estavam nas mulheres. Só que a Bíblia diz que quando marido e mulher se casam, se tornam os dois uma só carne. Então a maldição hereditária se instalou na família de Abraão. Amém, gente? Estou te provando biblicamente. Tá ok? Vamos lá. O outro texto. No livro de Deuteronômio nós lemos que filho bastardo não é até a quarta, é até a 10ª. O que é filho bastardo? É aquele concebido fora do casamento. O filho ilegítimo, fora da lei. Nesse caso, a maldição não vai até a 4ª, vai até a 10ª geração. Nós lemos aqui em Deuteronômio, amém? Glória a Deus. E eu vou te dar um exemplo de um outro homem de Deus que estava debaixo dessa maldição e não sabia. Quantos aqui já ouviram falar do rei Davi? Davi era de Deus, sim ou não, gente? Era ou não era? A Bíblia diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi foi um dos reis que mais conquistou em Israel. Mas Davi, certa vez na vida dele, ele cometeu 2 pecados terríveis. Um pecado de adultério e outro pecado de assassinato. Vocês lembram da história? Agora, o porquê que Davi cometeu esses 2 pecados? Eu sei que ele estava fora de posição, era para ele estar na guerra, ele estava no palácio, na zona de conforto. Quando ele olhou Betseba se banhando, ele deveria fechar a cortina, ele não fechou, ele continuou olhando e desejando, e aquilo nos olhos desceu para o coração, e quando desceu no coração, ele decide pecar, porque Betseba era casada com Urias, ele não podia, mesmo sendo rei, ter relação sexual com a esposa do soldado dele. Davi vai, adultera, ela engravida, e depois Davi manda colocar Urias na frente da batalha para ele ser morto, para esconder a gravidez, para esconder o pecado de adultério. Urias é morto, mas nada disso adiantou. Criança nasceu, e depois a criança morreu. Depois Deus levanta Natã para chamar a atenção de Davi. Mas eu quero chamar a atenção, além de Davi estar fora da posição, além de Davi estar na zona de conforto, o que mais impulsionou um homem de Deus como Davi a cometer esses pecados terríveis, irmão? Vou provar para você aqui. Vamos lá, livro de Mateus, capítulo 1, de 3 a 6. Enquanto o Nando vai colocar aqui, puxando a família de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos. Um desses filhos chamava Judá. E Judá, ele teve uma relação incestuosa com a sua nora, porque ele pensava que a nora dele fosse uma prostituta. Ela se veste de prostituta, Judá tem relacionamento sexual com ela, sem saber que é a nora, engravida sua própria nora e nasce um filho. Amém? Por que essa história é importante? Porque eu quero provar para você no livro de Mateus, vamos ler aqui. Judá, que é essa história que eu te contei, que teve a relação incestuosa, gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, primeira geração. E Pérez gerou a Esrom, segunda geração. Esrom gerou a Arão, terceira geração. Vamos continuar. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Fala para o seu irmão aí. Olha quanto nome bonito. Quem está pensando em pôr nome em filha, irmão? Olha, estou dando um monte de nome para você. Naasson gerou a Salmão. Fala para o teu irmão, não é salmão, salmão, não salmão, salmão de sashimi, peixe, salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Olha o que vai acontecer agora. Jessé gerou ao rei Davi. Davi é a 10ª geração de Judá. E o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias, e aí vai. Deixa eu te falar algo, queridos. Davi, mesmo sendo homem de Deus,
estava debaixo de uma maldição de filho bastardo. E o diabo, sabendo disso, na geração de Davi, encerra a maldição, porque até a 10ª, Davi é a 10ª. Satanás, sabendo disso, prepara aquela cilada para Davi, que já tinha essa maldição na família dele, que Davi não sabia, e Davi comete um pecado, o mesmo pecado de espírito familiar que estava na família dele, que foi de adultério sexual, pecado sexual. E Davi comete um adultério com Betseba. Quando Davi comete esse adultério, o que acontece? Mais 10 gerações agora vão ficar debaixo de maldição. Vocês estão entendendo, gente? Aleluia, glória a Deus. Agora, chega em Gálatas 3,13, que é a chave que você está recebendo nessa noite. Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, amém? Então, biblicamente, está tudo resolvido. Estávamos debaixo de maldição até a 4ª geração, no caso de filho bastardo até a 10ª geração, mas aí chega Jesus Cristo, Ele nos livra da maldição da lei, Ele se faz maldito por nós, então Jesus resolveu tudo, amém, gente? Sim, essa é uma verdade bíblica que você tem que tomar posse, essa é a chave. Então, biblicamente está tudo resolvido, Cristo resolveu tudo, glória a Deus. Mas o problema é, queridos, por que na prática a gente não vê essa verdade de Gálatas? E é aí que eu quero chegar. O diabo trabalha na ignorância. Por isso que eu falei Oséias 4,6. Quando o povo não conhece a Bíblia, ele é destruído. Por isso que João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Por que na prática, então, nós não vemos essa verdade de Gálatas? Como está o povo na igreja, irmão? E quando eu digo igreja, não é a nossa igreja, é a igreja de Cristo na terra. E agora você precisa refletir naquilo que eu vou te falar. Como está o povo de Deus? Como está a igreja de Jesus Cristo? Como estão as famílias? Eu vou te falar como elas estão. Muitas famílias com câncer. Muitas famílias, querido, com asma, com bronquite. Muitas famílias com separação de casais. Não estou falando do mundo, não. Estou falando dentro da igreja, tá bom, gente? Aleluia. Muitas pessoas com várias doenças dentro da igreja. Crente, cristão. Muitas pessoas, assim como Sara, Rebeca e Raquel, com esterilidade. Muitas pessoas, querido, dentro da igreja, mas na prostituição. Muitas pessoas com vício de beber dentro da igreja, com vício de fumar dentro da igreja, já é batizado, já é crente, já aceitou Jesus, mas ainda está fumando, ainda está bebendo. Muitas pessoas na igreja com espírito de acidentes. Eu vim de uma família assim. Porque conforme eu vou te falando, o Espírito Santo vai te revelar como é a sua família. Amém? Porque o Espírito Santo vai fazer você detectar qual o espírito familiar que atua na sua família. Amém, gente? Quando eu recebi essa mensagem, essa revelação, para mim foi libertador. Porque eu comecei a refletir como era a minha família. E aí eu comecei a ser curado e liberto. Amém, gente? E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Muitos na igreja que já aceitaram Jesus, já foram batizados e ainda continua corintiano. Cadê o Carlinhos? Agora não dá nem para ver vocês rir, que está todo mundo de máscara, né? Mas é só para descontrair um pouco, querido. E onde está a verdade, então? Satanás, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, amém? Então, presta atenção, ao nosso redor estão os anjos do Senhor, ao nosso derredor está Satanás, procurando uma brecha para entrar e nos tragar, amém, gente? Por isso nós temos que vigiar em todo o tempo, não abrir brechas. Agora, o diabo não é onipresente, sim ou não? Onipresente é uma qualidade, adjetivo só de Deus. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não tem esse poder. Deus é onipresente, onisciente, onipotente.
Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode todas as coisas e ele sabe de todas as coisas, amém? Mas o diabo não tem esse poder que Deus tem. Então, como é que ele faz? Então, se ele não tem todo esse poder, como é que ele faz? Ele então entra com o exército dele, que são os demônios, que são os espíritos familiares. Como o diabo não pode estar ao mesmo tempo com todas as famílias, amém? E as famílias da igreja, ele não pode, como Deus pode. O que ele faz? Ele manda os espíritos familiares, que são os demônios, para cada família. Por isso que cada família tem um problema, ou mais de um problema. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, querido? Agora esses demônios estão aonde? Você já aceitou Jesus? Você já tem o Espírito Santo? Onde estão esses demônios? Eles estão escondidos, até a luz chegar. Porque quando a luz chega, eles têm que sair. E a luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo, eu sou a sal da terra, eu sou a porta, eu sou o libertador, eu sou o Deus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A obra de Jesus na cruz, querido, ela foi completa ou não? Sim ou não? Sim. A obra de Jesus na cruz foi salvação, teve cura completa e Jesus já levou todas as maldições. Amém? E por que é que os crentes estão debaixo de tanta coisa, de tanta maldição, se Jesus já levou tudo isso na cruz? Já parou para pensar nisso, querido? Você acha, querido, que o dia que você aceitou Jesus, você lembra do dia que você aceitou Jesus? Oh, meu irmão, que dia glorioso, nunca vou esquecer. Jesus entrou na sua vida, amém? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para quem é isso? Para Jesus e para o diabo. Você acha que o dia que você aceitou Jesus, o diabo pegou a malinha dele e falou: ih, a Aline aceitou Jesus, eu vou pegar minha malinha e vou cair fora porque ela aceitou Jesus. O diabo faz isso, gente? Não. E aí que é o problema. Para Jesus, você é uma nova criatura. Amém? Agora, o diabo não vai embora só porque você aceitou Jesus? Esses espíritos familiares, eles não vão embora só porque você aceitou Jesus. Então, o que nós temos que fazer? A gente precisa descobrir e mandar ele embora. Só isso. É simples, irmão. Marcos 16. Eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome falarão novas línguas. Nós, hoje, o Espírito Santo vai te revelar qual o espírito familiar que está atuando na tua vida, para você mandar esse demônio embora da tua vida, da tua família, da tua casa, das tuas finanças. Amém, gente? É simples, irmão. Mas eu estou falando, trazendo coisa para você aqui, uma coisa prática. Por isso que Jesus nos deu essa autoridade para expulsar esses demônios. Agora, se você não expulsar, ele não vai embora. Quantos estão entendendo, gente? Precisa mandar ele embora. No nome de Jesus, porque é no nome de Jesus. Irmão, o nome de Jesus tem todo o poder. Até um católico, se expulsar um demônio em nome de Jesus, o demônio sai. Por quê? Porque ele está expulsando no nome de Jesus. E o poder está no nome de Jesus. Então nós precisamos mandar esses demônios embora, querido. Tudo bem até aqui? Vocês estão com cara de assustado? Está tudo bem, gente? Podemos continuar? Amém? Fica tranquilo. Pode confiar em Deus. Hoje Deus tem bênção, amém? Hoje Deus tem cura. Hoje Deus tem uma chave poderosa para mim e para você. Então nós precisamos tomar posse de Gálatas 3:13. Precisamos tomar posse dessa chave para você ter uma virada na sua vida, irmão. Deixa eu te explicar como isso funciona, querido. Vou dar um exemplo aqui, exemplo prático para a gente entender. Vamos supor, meu amigo Nonato aqui, vamos supor que ele tinha um tio rico lá no Mato Grosso, e o tio dele morreu e deixou uma fazenda para ele. Um testamento. Toma posse aí, vai que tem um tio lá e você nem sabe, né?
testamento. Ele é o herdeiro de uma fazenda. Aí ele chega, pastor Wagner, eu quero dar um testemunho domingo. Qual é o testemunho, irmão? Eu ganhei uma fazenda do meu tio. Oh, glória a Deus! Aí ele vem, dá o testemunho, a igreja glorifica, e ele se empolga, e ele começa a dar testemunho em toda a igreja que ele vai. Aí um dia, uns 3 meses, só dando testemunho. Um dia alguém pergunta para ele assim, mas irmão, como é a fazenda? Ele vai falar, não sei, nunca fui lá. Sim ou não? Ele ainda não foi, então ele não sabe como é que é. Agora eu pergunto para vocês, a fazenda é dele, sim ou não? Sim, tem uma escritura. O tio dele deixou um testamento, é dele. É dele, irmão. Mas o que falta ele fazer? Tomar posse. Ele ainda não tomou posse. É dele, mas ele ainda não tomou posse. A chave que Deus quer nos entregar hoje. Gálatas 3,13. Jesus já levou as maldições. Irmão, você só precisa tomar posse do que Jesus já fez por você. É isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Outro exemplo, querido. Como é que funcionam os demônios nas famílias? Eu sei porque eu já antes de me converter, eu passei em centro espírita, tomei passe, fui coroinha na igreja católica, queria ser padre, então eu sei tudo o que acontece do lado de lá, amém? Mas vamos ver, numa sessão espírita, como é que é a sessão espírita? Ah, vamos falar lá com o fulano que já morreu. E a pessoa vai lá no centro falar com o ente querido que já morreu. Pode ser um pai, um filho, um primo, sei lá, um namorado, uma namorada, ele chega lá. Vamos pegar um exemplo aqui de um nome bem difícil, gente. Um casal com um nome bem difícil, José e Maria, tá bom? Então lá. A Maria, vamos supor, o Zé morreu. Aí a Maria vai lá no centro espírita para falar com o Zé. Aí como é que é? Deixa apagado. Aí está lá o pai de santo, a mãe de santo. Aí incorpora o demônio na pessoa lá do centro. E agora esse demônio vai falar tudo o que a Maria quer ouvir do Zé. Então, o pai de santo começa a falar assim, olha, o Zé gostava de comer farinha, o Zé gostava de comer tapioca, o Zé gostava de tomar Coca-Cola, e começa a falar tudo o que o Zé gostava. A Maria já está acreditando que é o Zé, sim ou não? Muitas vezes o demônio vai fazer até a voz do Zé. E aí o demônio está falando, olha, a Maria talvez está um pouco desconfiada e o demônio, para enganá-la, vai falar algo que só ela sabe. Uma intimidade do casal que ninguém sabe. Aí o demônio fala assim, sou eu, Maria. Lembra quando eu dormia com a camiseta do Lula, com os shorts do Corinthians e com a meia da Dilma? A Maria fala, a Maria fala, é o Zé mesmo. Eu fico imaginando, gente, no tempo de eleição, os maridos que dormiam com a camiseta do Lula, a mulher acorda, vê aquele barbudo, cabelo espetado, toma até um susto, gente. Eu dormia com a camiseta do Bradesco, e você? Confessa aí. A gente ganha essas camisetas, a gente dorme. Vamos fazendo propaganda aqui do Bradesco. Mas aí, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A Maria vai sair de lá, crente, acreditando que falou com quem? Com o falecido do marido, sim ou não? Mas ela falou com Zé? Não. Com quem ela falou? Demônio. Agora, como é que esse demônio sabia tudo da vida do Zé? Porque era o demônio daquela família. E muitas vezes vai contar até como ele morreu. Amém? Vocês estão entendendo como funciona a enganação? E a Maria vai sair de lá acreditando que falou com o Zé, só que ela falou com o demônio. Aí, irmão, você descobre que Jesus Cristo já levou todas as maldições. Então você expulsa os demônios, eles têm que ir embora e você fica livre. Simples assim, irmão. É complicado o negócio? Não, é simples. Eu lembro que lá no outro ministério, casal de pastores, que eram nossos líderes no Ministério de Libertação, pastor João Carlos, pastora Anitta, pastora Fabrícia lembra deles, pastora Nazaré conheceu. Eu dou esse testemunho porque ele me autorizou. Não sei se a Luza conheceu. Conheceu, né? Com o sogro do Gésio, João Carlos.
Pastor João Carlos, ele já era pastor, gente. Escuta essa que eu vou te falar, tá? Pastor João Carlos era pastor, estava na igreja. O que aconteceu na família dele? O pai dele morreu de diabetes. Quando o pai dele morreu de diabetes, a diabetes pegou o irmão mais velho dele. Quando o irmão dele mais velho morreu de diabetes, pegou o irmão do meio. Quando a diabetes matou o irmão do meio, o pastor João Carlos, que nunca teve diabetes, quando o irmão dele morreu, o que aconteceu com o pastor João Carlos? A diabetes passou nele. Nunca teve diabetes. E agora está com diabetes. Pastor, dentro da igreja. O que está acontecendo na família do pastor João Carlos? Um espírito familiar de doença. Nesse caso, qual doença? Diabetes. Está matando toda a família dele. E mesmo ele sendo pastor, ele ia ser o próximo. Mas um dia, louvado seja o nome do Senhor, ele estava sentado como você está agora, ouvindo essa palavra. E quando ele descobre que tinha um espírito familiar de doença matando toda a família dele, ele manda esse espírito embora da vida dele. Ele manda esse espírito embora da família dele. Ele vai no médico e a diabetes sumiu. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Vocês estão entendendo como funciona, querido? No mundo espiritual. Examina a sua família agora. Examina a sua família. Que tipo de espírito familiar está na sua família? Aí você tem que examinar seus pais, seus avós, irmãos, primos, tios. Agora, o exame que você tem que fazer é amplo, irmão. Porque agora é familiar que eu estou falando, amém? Examina a tua família. O Espírito Santo vai te ajudar nessa análise. Por exemplo, na minha família, qual um espírito que eu identifiquei? Espírito familiar de mentira. Tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Porque tem o lado do pai e da mãe. Amém, gente? Mas eu detectei esse espírito na minha família. Eu tinha tio, queridos, que era mentiroso profissional. Você ouvia ele falar, você pensava que era verdade, mas era tudo mentira. Esse espírito familiar, ele é muito forte. Analisa a tua família. Espírito familiar de vícios, de beber, de jogar, de drogas, de computador, de videogame. Espírito familiar de vício de beber é muito sério. Tem uma história que um pai tinha um filho, e o filho já estava com 50 anos, o filho nunca bebeu, o filho nunca pôs nada de álcool na boca. Quando o pai morreu, o pai era alcoólatra, ele não. Quando o pai dele morreu, no dia que o pai dele morreu, esse filho que nunca bebeu, começou a beber e nunca mais parou. O que é isso, gente? O espírito familiar de bebida, de vício que estava no pai, passou para ele no dia da morte do pai. Porque quando a pessoa morre, o demônio não habita em corpo morto. Então ele pega o seguinte da geração. Alô? Quantos já foram no médico? E dependendo da doença que você fala para o médico, o que o médico te fala? É hereditário. A própria medicina fala isso. O que a medicina não sabe é que tem um fundo espiritual. Ela fala, isso é hereditário, passou do seu avô, passou do seu pai, às vezes pula uma geração. Os médicos sabem que é hereditário. O que os médicos não sabem que é espiritual. Está examinando a tua família, querido? Quantas doenças tem aí rondando a tua casa? Espírito de acidente. Na minha família tinha um espírito muito forte de acidente. O irmão da minha mãe morreu. Ele estava no caminhão junto com o meu avô. A porta abriu, ele caiu e o caminhão passou em cima dele. E a porta fechou e a porta nunca mais abriu. Foi da mãe ou do pai? Da senhora, né? Um primo meu saiu, tomou umas a mais, pegou o ômega dele aqui na Bel Ferreira, bateu o carro no poste, ficou paraplégico, né, pai? Daqui para baixo não mexe mais nada. Quantos tios e primos meus morreram de acidente? Eu estou falando de morte de acidente, gente. Espírito familiar de acidente atuando na minha família. Matando um monte de primo, matando um monte de tio. Acidente. Não é morte natural, não. Acidente, eu estou falando. Isso é um espírito familiar, é um demônio.
que causa acidente nas famílias. Quantos já identificaram algum espírito familiar? Quando eu fiz essa palestra, eu identifiquei uns 5. Quantos já identificaram algum espírito na sua família? Vai pensando. Espírito, aí como é que nós vamos fazer então? Nós somos filhos de Deus, amém? E nós podemos mandar o espírito familiar embora e nós ficamos livres, amém, gente? Só isso. Espírito familiar, por exemplo, na área financeira. Miséria, falência, bancarrota. Monta um negócio, o negócio não vai para frente. Aí você vai conversar com a pessoa, pastor, meu pai também montou um negócio e faliu. Pastor, a minha avó fala que o meu avô teve um negócio e ele montou e faliu também. É espírito familiar de falência na família. Espírito familiar, querido, de ódio. Pessoas que têm dificuldade de perdoar. Pessoas que têm ódio no coração. Espírito familiar de ira. Pessoas que se iram. Espírito familiar de doença no coração, no pulmão, no sangue. Diabetes, eu já falei. Espírito familiar de loucura. Ah, pastor, mas eu não conhecia meus antepassados. Eu não conheci meu bisavô. Eu não conheci meu tataravô. Como é que eu vou saber se eu estou debaixo desses espíritos familiares? É fácil, gente, saber. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, além de mim, é descendente de italiano, português, espanhol ou índio? Quase todo mundo. E os nossos antepassados, através da idolatria, atraíram demônios para as nossas famílias. No caso de italiano, a idolatria quem? Ao Papa, aos santos católicos. No caso de português, idolatria forte. Espanhol, coração frio. Índio, pagelância, a natureza, Deus Sol, Deus Lua. Todos esses antepassados nossos enviaram esses demônios para as famílias. Mas, irmão, nós não precisamos ficar debaixo das maldições. Nós precisamos mandá-los embora na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tomar posse da chave de Gálatas 3,13 que Deus está nos entregando. Agora, presta atenção, é heresia falar assim, eu vou quebrar maldição. Não, irmão, eu não quebro maldição. Você não quebra maldição. O único que quebra maldição e já quebrou é Jesus Cristo de Nazaré. Aplaude a Ele. Só Ele. Aleluia. Ele já quebrou na cruz toda a maldição. Nós só precisamos tomar posse do que Ele já fez. Irmão, Ele não vai fazer, Ele já fez. Hoje você vai tomar posse da chave de algo que já foi feito por Jesus, amém? Aleluia. Então eu vou te convidar agora para você se levantar. E nós vamos fazer assim, queridos. Nós vamos fazer uma oração e depois continuamos, amém? Vocês estão entendendo, gente? Estou indo muito rápido? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Quem não pôde estar conosco quinta-feira passada? Só para eu saber. Amém. Mas esses irmãos que levantaram a mão já tem Jesus, que eu conheço a vida deles. Porque se você já tem Jesus como Senhor, você já pode fazer essa declaração que nós vamos fazer agora. Amém? Aleluia. Diga assim comigo, querido. Deus Pai, Jesus Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as maldições hereditárias. Ele se fez maldição por mim. Agora, eu me aproprio pela fé dessa vitória. E eu declaro que eu não tenho mais sobre a minha vida nenhuma maldição hereditária. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todos os espíritos demoníacos, familiares, que vêm perseguindo a minha vida e dos meus familiares, de geração em geração, vão embora agora e não voltem mais, em nome de Jesus. Espírito familiar, de idolatria, de feitiçaria,
de pagelância, de suicídio, de morte prematura, de acidente, de roubo, de assalto, de violência, de crueldade, de ódio, de ira, de inveja, de racismo, de vício, nos jogos, no fumo, no álcool, nas drogas, fora da minha vida agora, e não voltem mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito familiar de doença, na visão, no coração, no pulmão, no sangue, de câncer, diabetes, asma, bronquite, AIDS, fora da minha vida agora, e não voltem mais, em nome de Jesus. Espírito familiar de separação de casais, de mentira, de miséria, de falência, problemas financeiros, fora da minha vida agora, e não voltem mais, em nome de Jesus. Amém. E queridos, antes de eu continuar aqui, esta é uma oração que você tem que falar. Como vocês estão de máscara, não dá para saber se vocês estão falando, mas você precisa falar. O diabo precisa ouvir que você está mandando ele embora. No nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, em nome de Jesus. Espírito familiar, na área de sexo, que vem através do cordão umbilical, de prostituição, de homossexualismo, de adultério, fora da minha vida agora, e não voltem mais, em nome de Jesus. Espírito familiar, de necromancia, de idolatria, de loucura, de bloqueio mental, esquizofrenia, epilepsia, esquecimento, retardo mental, fora da minha vida agora, e não voltem mais, em nome de Jesus. Espírito familiar de obesidade, tiroide, ovário, reumatismo, próstata, fora da minha vida agora, e não volte mais, em nome de Jesus. Espírito familiar de rebelião, aborto, rejeição, na área de temperamento, caráter, fora da minha vida agora, e não volte mais, em nome de Jesus. Espírito familiar de seitas e de religiões, de comportamento social, fora da minha vida agora, e não volte mais, em nome de Jesus. Espírito familiar de esterilidade, incredulidade, religiosidade, frieza no coração, frieza no sentimento, fora da minha vida agora, e não volte mais, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, gente. É noite da virada, amém? Depois dessa palavra, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. É uma palavra que vai te libertar, para você avançar e viver o novo de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Antes de sentar, nós vamos fazer mais uma oração, querido. Se eu não falei algum espírito familiar, mas que você detectou, que o Espírito Santo revelou para você que atua na tua família, você manda ele embora, amém? Às vezes, pastor, eu detectei algo que você não falou, então manda embora. Em nome de Jesus, espírito familiar de tal coisa, sai em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos colocar, queridos, o sangue de Jesus entre nós. E não somente até a 4ª geração nossa, mas até a nossa 10ª geração, amém? O sangue de Jesus na sua vida
na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Porque na tua geração, isso está sendo quebrado. Você está tomando posse, amém? A tua família poderia até estar debaixo de algum espírito, mas na tua geração acabou. Amém, gente? Diga assim comigo, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que sobre a minha vida, os espíritos malignos, familiares, não têm mais direito. Eu coloco o sangue de Jesus Cristo entre a minha vida e até a minha 10ª geração. E eu declaro uma parede de fogo. Eu declaro uma parede de fogo na minha vida. E esses espíritos não podem ultrapassar mais. Porque eu estou debaixo da bênção do Senhor, que vai até 1000 gerações. Em nome de Jesus. Aleluia, querido. Até 1000 gerações. A bênção do Senhor. Agora, queridos, se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, que você consiga colocar a mão, você vai colocar a mão que nós vamos orar para a cura. Às vezes é no joelho, às vezes é nas costas, no peito, na cabeça, no olho, nariz, eu não sei. Isso é pessoal de cada um. Vamos supor que aonde dói você não consegue colocar a mão. Pastor, estou com uma dor aqui nas costas, mas eu não consigo pôr a mão aqui. Então você vai colocar a mão no seu coração, amém? Se você consegue colocar a mão sobre a enfermidade, coloca na enfermidade. Se não consegue, coloca no coração, amém? Então põe a mão aí em nome de Jesus, com fé, na autoridade do nome de Jesus, e diga assim, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade que veio sobre a minha vida, por causa desses espíritos, cesse agora. Eu tomo posse de Gálatas 3:13. Jesus já levou na cruz todas as maldições pelas suas pisaduras. Eu já fui curado. E todo espírito que traz problema financeiro, todo espírito ilegal do diabo, fora, definitivamente, da minha vida, da minha família, da minha casa, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, querido. Aplauda Ele. Todo louvor, toda glória, toda honra seja dada ao nome do Senhor. Amém? Pode sentar. Tem duas notícias para dar para vocês, querido. A primeira é que você recebeu a segunda chave hoje, amém? E a segunda notícia, que nós vamos ter que continuar semana que vem, porque o tempo já foi. Mas não importa. A gente não pode fazer com pressa. O importante é você receber tudo que Deus tem para você. Amém, gente? Nesse momento, que você faça um propósito com o Senhor. Você que não pôde vir semana passada, mas a partir de hoje, fala, Senhor, eu quero fazer até a 7ª quinta-feira. Se esforça, querido. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomada força. Quantos de vocês hoje tiveram imprevisto para que você não estivesse aqui? Quantos de vocês acordaram já meio desanimado? À tarde bateu aquele cansaço, esfriou, choveu, e você falou, acho que hoje eu não vou. Porque é uma luta espiritual, há uma opressão para que você não venha receber essas chaves na sua vida. E isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar o seu ministério, amém? Eu sei que teve pessoas que veio semana passada, não pôde voltar hoje. Ela tem que assistir pela internet, tomar posse. Você que tem algum parente que não veio hoje, fala para ela, ouça a palavra e faz ela repetir essas orações, irmão. Vai estar tudo lá no Facebook, no YouTube, amém?
para que ela possa mandar esses espíritos embora. E semana que vem você volta, querido. Hoje, ó, eu tinha 3 assuntos para falar, consegui falar só um. Semana que vem eu vou falar mais 2, amém? Isso aqui, olha, é coisa tremenda, porque essa campanha da virada da chave é assim, irmão, é um degrauzinho de cada vez, e cada vez fica melhor. Cada semana é uma revelação nova para a sua vida, uma cura, uma libertação, para que você possa viver as grandes coisas e o novo de Deus, amém, gente? Em nome de Jesus, por isso que às vezes é muita luta. Por isso que o inimigo se levanta e usa um e usa outro. Às vezes usa as pessoas de dentro de casa, usa a esposa, usa o filho, usa pai, usa a mãe, usa a sogra, usa o vizinho, usa o chefe para te importunar, para tirar a tua paz, porque o diabo não quer que você receba essas revelações. Porque Satanás sabe que se você receber a palavra, a tua vida vai ser mudada, a tua vida vai ser melhor, e ele não quer isso. Então você tem que estar firme, querido. Para a semana que vem estar aqui de novo, amém? Mas antes de quinta tem domingo, amém, gente? Domingo nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. E eu queria aproveitar esses 5 minutinhos que falta para terminar o culto, para nós ofertarmos ao Senhor, querido.